mais uma live falando, né, sobre os números. E aí a dinâmica segue da seguinte forma. Já estou falando aqui também para a turminha do Facebook, lá no canal Avraham Gans. For those who don't understand Portuguese, probably I'm gonna make a live in the evening, West time, okay? About, I think I'm gonna do about the 8 p.m. Probably I'm gonna make this live. Para ustedes que no hablan portugués y no hablan inglés, yo voy a hacer una live en otro horario, probablemente las 8 de la noche. Yo costumo decir en la hora de Miami. Está bien, pero ahora voy a regresar a hablar en portugués. But now I'm gonna get back and speak English. If you need the translation, you can follow me in my YouTube channel. Y si necesitar de la traducción, puede me seguir en mi canal de YouTube, Mestre Avraham. Also, you can follow me in Portuguese, the name Mestre, Mestre Avraham, ok? See you fellows, bye bye. Bem, meus amigos, já fiz a pequena introdução porque também irei fazer esse canal em outras línguas. Faz parte da proposta que a espiritualidade me passou, que eu devo iniciar esse canal. Mesmo se ninguém assistir a princípio, as coisas são assim. Vamos começar a nossa plantação, começar a plantação da independência, plantação do autoconhecimento. Vocês também têm um poder, sim, de se autoconhecer e dar o norte para a sua vida, seguir os caminhos da sua vida. Certo? Então, sobre o dia 12, eu vou ser bem breve. É o dia da autoexpressão, é o dia das pessoas criativas, né? Daquelas pessoas que gostam mesmo de auditório, que são muito carismáticas, que têm capacidade de iniciativa. Tudo realmente remete, né, a quem conhece ao apresentador brasileiro, dono, né, da emissora SBT, o senhor Monsenhor Abravanel, conhecido também o nome artístico como Silvio Santos, que por acaso tem o número de expressão 8, ele criou isso. Provavelmente, pelo fato dele ser judeu, ele deve ter conversado com algum rabino qual deveria ser a sua marca profissional. Então, a numerologia lhe ajuda, principalmente na área profissional. Se você quer criar uma marca profissional, você utiliza isso. Você utiliza dessa ferramenta. Agora, lembra a vocês que a numerologia não vai fazer você milionário, não vai fazer você super rico. Na verdade, o que vai fazer você se desenvolver vai ser a quantidade de horas que você investe naquilo, o seu estudo, as pessoas com que você se relaciona, o ambiente com o qual você se relaciona. Então, isso daí que vai fazer diferença para você que quer, né, que almeja uma vida melhor. E para alguns, né, a vida melhor é a pessoa ser milionária, ser rica, certo? E aí o dia 12 é dessa forma. Também eu falei um pouquinho, resumidamente, no último post sobre o dia 12. E agora, aqueles que me acompanham, eu vou ler, né, a passagem da Bíblia no Salmo 12. Cada dia eu falo um pouco das características de cada dia, conforme eu falei para vocês. Falo um pouquinho também, uma breve introdução sobre numerologia. E faço a leitura do Salmo da Bíblia, porque eu falei para vocês, a primeira coisa que vocês têm que estar em afinidade é com a sua espiritualidade, independente de religião. Deus se congrega principalmente em casa, não vá para a rua procurar Deus, que a gente sabe que esse mundo aqui as coisas são bem diferentes. A gente sabe aqui que nesse mundo, como é um mundo de provas e expiações, para aqueles que são espíritas, né, leem o Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos aqui que estamos numa dimensão que é uma dimensão de aprendizado e de busca de evolução, de crescimento.
Então a gente não está aqui, né, para ser um mundo maravilhoso. Na verdade, o mundo pode ser maravilhoso se a gente colocar isso na nossa mente e a gente cultivar esse sentimento. Você tem que colapsar essa função de onda. Tudo aqui é uma onda. Então o que você deseja, você tem que colapsar através dos seus pensamentos e você tem que crer sem apego. Você tem que acreditar que aquilo já aconteceu com você. O livro O Campo, que eu passei para vocês, ou o livro Quarta Dimensão, que é um livro um pouco mais voltado para a área cristã, tem uma linguagem mais próxima da área cristã, já que, né, apesar de Deus ser um só, quem segue as religiões abraâmicas, aquelas que judaísmo, cristianismo, que foi criado depois, ou o próprio islamismo, como a gente sabe, os judeus e os islâmicos são irmãos, apesar deles não gostarem muito dessa ideia. Meio irmãos, né? Meio irmãos. Só ver na história da Bíblia, gente. Lá no Antigo Testamento, vocês vão ver lá a história de Isael e Ismael. Ou Jacó, né? Como Israel era conhecido, né? E Jacó é sinônimo de várias coisas, né? Pelo menos em algumas partes do Brasil a gente sabe que Jacó é sinônimo para várias coisas. Depois ele se tornou Israel, né? E aí foi mais forte, foi líder de nações até hoje, né? Não é verdade, gente? Mas vamos seguir aqui. Agora o bom do dia 12 é que é um cara popular e de grande propósito. E seguindo aqui a passagem do Salmo 12, é um salmo de Davi, né? Na Bíblia King James ele começa assim: um pedido de socorro ao Senhor. Já não há quem seja leal, já não é possível confiar em ninguém entre os seres humanos. É exatamente uma coisa de 4.000 anos atrás. Hoje a gente tem essa mesma percepção, e que está tudo muito estranho, a gente já não pode confiar nas pessoas. Mas na verdade a gente deve confiar sim nas pessoas, deve dar chance às pessoas e muitas vezes elas vão nos decepcionar, não tem problema nenhum, a gente decepciona também tantas pessoas, na verdade. Quantas vezes a gente já decepcionou outro? Não tem problema nenhum, inclusive a gente deve decepcionar para ver qual é o papel daquela pessoa em nossa vida. Se for nossa amiga, a gente vai resolver nossas diferenças e a gente vai seguir em frente juntos com os nossos processos. Se não for para você seguir com aquela pessoa, você vai seguir em frente e o universo todo, Deus, conforme a gente tem essa visão materialista, vai também caminhar para que a gente faça o nosso propósito antes da gente ser, né, quem somos nós aqui na Terra. A gente já veio com um propósito aqui na Terra, antes da criação. E aí é aquela questão, a gente tem que realmente, apesar das palavras aqui do Salmo 12 parecerem o contrário, parecer que a gente deve entregar os pontos, não, a gente deve confiar nas pessoas, a gente deve torcer, inclusive, para se decepcionar com as pessoas, para saber quem é quem. Então, um namoro, um relacionamento, a gente tem que torcer para dar errado, porque se der certo, provavelmente você vai passar boa parte da sua vida, se não toda, com aquela pessoa. Então, você tem que torcer mesmo para o relacionamento dar errado. É estranho isso que eu estou lhe dizendo, não, é estranho. Mas, por exemplo, dentro da numerologia cabalística, que a gente vai ver lá na frente, eu vou fazer até durante esses dias aí, se tiver um horário para mim, eu vou fazer até um tópico sobre isso, falando referente como você achar amizades e o par ideal através do dia do nascimento da pessoa. Se você observar, já temos aqui o dia 8, o dia 9, o dia 10, o dia 11 e o dia 12. E o saudoso professor Carlos Oza, no seu livro Numerologia Cabalística Sem Fronteiras, é um livro, né, se você procurar livro, professor Carlos Oza, Numerologia Cabalística, lá eu não ganho nada por isso, só gratidão mesmo, né? Se eu não conhecesse esse velhinho mal-humorado, né, e super inteligente, minha vida talvez teria um norte diferente. Foi através dessa pessoa que através das palavras dele, que eu vi a importância da gente sempre ter esperança, a gente sempre querer melhorar, a gente sempre querer evoluir como ser humano, pessoalmente, não para o outro, mas você querer evoluir, querer crescer, buscar o estudo, buscar o entendimento. E a numerologia lhe ensina muito isso. Claro que eu digo para vocês, antes de tudo,
Estudem a Bíblia, estudem a palavra, peçam inspiração. A gente sabe que o livro da Bíblia, na verdade, foi escrito por outras pessoas com a sua percepção. Mas dentro desses escritos aqui tem muitas coisas que você pode utilizar para a sua vida, pode utilizar para aumentar seu esclarecimento diante das coisas, melhorar sua conduta, entender sobre o grande poder da afinidade. Agora, é claro, gente, não fique só na religiosidade. Leia outros livros de pessoas que que vieram para cá com esse dom de ter uma percepção maior das coisas, maior do que essa visão material que a gente tem aqui. Realmente tem a visão da espiritualidade, a visão de outras dimensões. Também aprendi muito com o professor Hélio Couto. Pesquise aí na internet, você vai ver quem é ele. Vejam suas palestras, vocês vão ver, né, o quanto a gente pode se desenvolver. Nós temos um grande potencial. Mas voltando aqui às palavras do Salmo da Bíblia, como eu sou um cara de idas e vindas, né? Quem é professor deve me odiar, apesar de eu ser professor também. Não de numerologia, mas de matérias da área jurídica. Mas eu gosto sempre de falar, né, várias coisas durante uma aula. Na verdade, o aluno que deve buscar o conhecimento. O professor só é aquele que vai, como ele teve uma experiência já naquela condição de aluno e já foi para a parte prática, ele só vai passar as experiências dele e ajudar o aluno a desenvolver o conhecimento. O professor não é para ensinar ninguém a fazer nada. Na verdade, o aluno que aprende a fazer, o professor só orienta a ele fazer o certo. Se nossas escolas fossem assim, incentivassem os alunos a buscar o conhecimento, a se autodesenvolver, apenas orientá-lo a chegar nos resultados esperados, ou os resultados pelo menos mínimos esperados, muita coisa seria diferente. Teríamos aí, o Brasil é um país de grande potencial, teremos cada vez mais grandes cientistas dentro da nossa terra, ele não precisaria sair. Teremos grandes homens de negócios, teremos diversos empregos. Esse país aqui tem um grande potencial. Infelizmente, nós, incluo eu, não fomos incentivados a desenvolver esse potencial. Infelizmente. Mas sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de crescer. E é isso daí que eu venho a fazer quase todos os dias, sendo que meu sábado realmente eu procuro descansar à tarde, já que algumas vezes pela manhã eu trabalho e aí sábado à tarde eu descanso. Não guardo o sábado, gente. Tem uma passagem da Bíblia que perguntaram para Jesus se deveria guardar o sábado. Ele perguntou, mais ou menos nessas palavras, tem lá no livro de Mateus: o homem é do sábado ou o sábado é de Deus? Não é isso? A gente tem que ver, né? O sábado é do homem ou o sábado é de Deus? Então, respeito todas as religiões, respeito todas as maneiras de professar sua fé, desde que respeite o próximo também. Não condenando ao próximo da maneira que ele é, aceitando o próximo da maneira que ele é, aceitando a maneira que ele tem de enxergar a vida, os seus erros e acertos. A gente pode sim ser um fator, vocês, né, líderes religiosos, pode ser sim uma pessoa que vai facilitar o crescimento daquela pessoa. Mas não jamais impedir seu crescimento ou querer que ela fique sob sua tutela. O papel do líder religioso é desenvolver mulheres e homens. Esse é o grande papel dele. Desenvolver mulheres e homens, desenvolver sua autoindependência e auxiliar na sua conexão com a espiritualidade, sua conexão com Deus. Não simplesmente controlá-los e dizer o que é que eles devem fazer. E se eles não fizerem aquilo que vocês quiserem, falar que a pessoa vai ser condenada. Então isso não existe, gente. Hoje em dia, na era da luz, na era da informação, em que a informação simplesmente, através aqui da internet, chega de maneira rápida e efetiva, esse tipo de conversa de controle, de construção de torres e não de tendas, não cola mais. Não é verdade? Muita gente aí vai concordar comigo, outras vão discordar, mas não tem problema algum. Eu sempre fico olhando para lá ou para cá, é porque eu estou fazendo essa live em 2 canais. E lembro para vocês do Instagram que, por enquanto, essa semana eu tive uma semana muito cheia, não tive tempo de transferir as lives para o canal do YouTube, o Mestre Avarrá, mas brevemente irei fazer, não ficará mais aqui. Lá terá, né, acredito, uma coisa mais editada, eu cortarei algumas barrigas aqui que eu faço e ficará uma coisa mais efetiva aí para vocês consultarem e utilizarem na vida de vocês.
O Salmo também é uma oração, né? Ele pede assim: Senhor, golpeie todas as bocas fraudulentas e a língua arrogante dos que proclamam. Venceremos pelo poder do nosso falar. Nossos lábios são como lâminas cortantes. Quem poderá mandar em nós? O dia a dia da vida hoje aqui, material, é igual a 4.000 anos atrás. A história se repete. O que acabei de falar para vocês, eu nem tinha lido isso daqui. Mas a inspiração é interessante, né? E fala, muita gente hoje tenta, né, ganhar as pessoas pela garganta, né, pela força, tenta ser garganteiro. Mas, como eu falei na primeira live, utilizando-se aqui, parafraseando a palavra de Nelson Mandela, um dedo sozinho realmente pode fazer muita coisa. Agora uma mão fechada, meus amigos, o poder da união, o poder da unidade, melhor dizendo, que união ela se dissipa, mas unidade ninguém dissipa. Se vocês unirem-se em unidade com propósito comum, sempre colocando o todo na frente de tudo, sabendo que você aqui é instrumento dele, que você faz parte dele, muita coisa pode mudar na nossa vida, na nossa sociedade. Buscar servir o próximo também, amar o próximo mais do que a você. Esse exercício que é um dos exercícios mais difíceis que tem, mas que é possível sim, eu creio. Vamos agora, gente, buscar o dia 13. Esse dia 13, na verdade, é o dia do defensor dos fracos e oprimidos. Quem nasce no dia 13 é uma pessoa que não gosta de injustiças, é uma pessoa que tem amor pela liberdade, tem iniciativa para fazer as coisas, é uma pessoa super dinâmica. Agora ela tem um lado sombra. Como geralmente as pessoas que têm iniciativa para fazer as coisas, elas são muito dinâmicas, ela tem que tomar cuidado também para ela não entrar dentro da impulsividade do autoritarismo. Já que ela quer fazer, ela não gosta de injustiça, se a pessoa não fizer, ela vai lá e corre e faz para socorrer o seu irmão, o seu amigo, ou até mesmo o desconhecido. Então ela não poupa esforços para atingir esses objetivos. Agora uma pessoa que é um trabalhador incansável, quando ele tem um propósito, ele trabalha incansavelmente. Essa é uma grande característica. Também é uma pessoa prática, não gosta de firulas, é econômico, nunca poupa esforços. Então, o dia 13, algumas pessoas chamam o dia da perícia. Alguns autores que já escreveram sobre livros de numerologia chamam o dia da perícia. Essa é a personalidade da pessoa do dia 13. Ele prefere fazer acontecer. Ele é igual aquela música: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse é o dia 13. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ele é uma pessoa muito bondosa e não gosta, né, de ver as pessoas sendo injustiçadas. Uma grande coisa para o dia 13, né, a vida dele é pautada em dedicação à profissão. Então, assim, pode se dar, né? Não significa, porque quando você faz seu mapa numerológico, você precisa ver 4 fatores para você ver qual a tendência melhor para a profissão. Ver assim as profissões. Gente, mas assim, é um campo muito ilimitado. Existem várias profissões, vão surgir profissões, inclusive, que a gente ainda nem conhece. Como agora, né, no tempo de agora. Quem é que conhecia a profissão de social media? Quem é que conhecia a profissão de ghostwriter? Então, assim, surgiram profissões nesses últimos anos que a gente não tinha ideia nem de que poderiam existir. Por exemplo, youtuber, produtor de conteúdo digital. Essas também são profissões que a gente nunca imaginou que ia surgir, né? Hoje em dia tem uma televisão aqui, tem meu programa, Mexer Varrar. Isso aqui é um programa de TV, não é verdade? Programa, né? TV do Instagram, a TV do Facebook, mas isso daqui é um programa. Claro que não tem dançarinas, não tem orquestra, né? Quem sabe um dia, né, a gente fazer um programa com a banda, com dançarinas, chamar convidados para fazer nosso podcast, tudo é possível. Se for da vontade do todo, e se isso daqui estiver servindo para vocês, se vocês estiverem compreendendo um pouco do que eu estou falando aqui, se não compreender também, por favor, me faça perguntas, que isso daqui sempre ajuda, né? Sempre auxilia no que a gente está fazendo.
Outra coisa também, que o dia 13 tem que tomar um pouquinho de cuidado, devido a essas sombras, e ele achar, né, que o mundo, voltando às profissões, ele é bom na construção civil, administração pública, são áreas que ele vai se desenvolver tranquilamente, como no número 13, né, o dia 13, tem muito a ver com o número 4, são números primos. Essas pessoas, eles são, né, muito... tem essa característica, né, de começar um trabalho. Se você precisar de uma pessoa para começar e terminar um trabalho, pode chamar o dia 4 e o dia 13, que são pessoas realmente que são bem dedicadas, né? O que eles começam, eles buscam terminar. Então são bem dedicadas ao trabalho deles. Outra coisa também, um grande problema que eles podem ter é referente ao quê? Quando ele se decepciona com parentes, com amigos, né? Isso daí pode acontecer, porque todo mundo, né? Família, amigos, as pessoas têm a personalidade dela e nós temos que entender que elas são o que são. Cada um tem sua centelha divina, cada um tem sua maneira de se expressar pelo mundo. Então muitas vezes a pessoa pode se decepcionar, como eu falei. Gente, fomos feitos mesmo para decepcionar um e outro. Entender que as pessoas não estão aqui para satisfazer o nosso ego, elas estão aqui para satisfazer um propósito em comum ao todo. A gente aqui está para servir uns aos outros, né? Cada um tem uma partícula que precisa ser conectada com a partícula do outro. E isso daí que faz a nossa evolução. E se ela não tomar cuidado com isso, em criar tanta expectativa no outro, ela pode ter o quê? Dores de cabeça, problemas na fala, no sistema respiratório. Porém, ela também tem uma grande capacidade de superar, né? Ela se decepciona, mas de repente ela já está de novo buscando novos horizontes, né? Buscando novos projetos. Ela só precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso aí, as pessoas nascidas no dia 13. E agora, mais uma vez, para fecharmos o dia, vamos para o Salmo 13, oração de livramento. E aí, claro, na tradução, parece que é uma coisa até lamuriosa, em que ele inicia assim: até quando me esquecerás, Senhor? Para sempre? Até quando encobrirás de mim tua face? Até quando sofrerei com preocupações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando prevalecerá o inimigo sobre mim? Olhe para mim e responde, Senhor, meu Deus. Renova o brilho da vida nos meus olhos, caso contrário, me entregarei ao sono da morte. Muitas vezes a gente fica dessa forma, né? Pede socorro a Deus, não entende muito bem as coisas, não entende por que a gente está passando pelaquela fase, mas você tem que entender que você é apenas a continuidade de diversos outros eventos. O tempo é relativo, gente. Hoje eu estou falando aqui com vocês, no passado, quem sabe que eu fui, né? Quem sabe? Por isso que a gente não lembra, né, das outras existências. E eu falo mais para vocês, reencarnação realmente não existe. Eu tenho que concordar com o povo cristão. Reencarnação não existe, a sua vida é agora. Não adianta você dizer que vai fazer aquilo que na outra vida vai ser, né, que você vai fazer melhor, ou que você não vai fazer porque na outra vida você vai ter chance. Sabe-se Deus o quando a gente vai voltar para cá. Então, na verdade, o que existe é o agora. Você tem que fazer o melhor o agora. Você tem que buscar sanar, se possível, todas as dívidas que você tiver, kármicas, tudo no agora, porque daqui, né, quando é que a gente vai voltar para cá? Foi dada uma chance antes da nossa existência da gente vir para cá. E realmente tenho que concordar. Só existe o agora. Agora também tenho que discordar do pessoal que é cristão. Que não existe sono eterno. Na verdade, a vida vai continuar. E aí, você quer saber como é que sua vida vai ser? Você tem que ver o que você está fazendo agora, com quem você está se relacionando, como você está trabalhando, como você está se comportando, o que você está pensando, principalmente o que você está pensando. Porque seus pensamentos é que constrói a sua vida. Então a gente tem que ter um poder quase sobrenatural, além da nossa força, para controlar nossos pensamentos. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa. Se vem um pensamento negativo na sua mente, cancele imediatamente.
Se vier um pensamento de ira, né? Às vezes a gente tem vontade de matar aquela pessoa, né? De dar um tiro, cancela isso sua mente agora. Ou então fazer uma besteira. Não adianta, gente, não adianta você ceifar a sua vida. Procure ajuda psicológica, ajuda espiritual. Procure ajuda de um desconhecido, que muitas vezes seu amigo, sua amiga não entende. Depressão, meus amigos, não é frescura. Não é, certo? E se você está aqui, por acaso, passando à toa, né, e vendo essa live aqui, saiba que depressão não é frescura. Você precisa se cuidar. Ah, não tenho dinheiro para me cuidar. Tem o DISC, né? Tem um DISC, até um nome feio, né? Um DISC suicídio, mas é um nome horrível, certo? Vocês têm que procurar ajuda. Liga para esse DISC que eu acabei de falar para vocês, para o Instagram não derrubar minha live. Aí eu não posso falar de novo, certo? Ligue para eles, procure ajuda psicológica. Se as igrejas, sim, tem igrejas, instituições respeitosas, instituições que buscam realmente ajudar o próximo. Procure a ajuda desse pessoal. E outra coisa, gente, esse daqui é meu trabalho, mas não significa que eu não possa ajudar as pessoas. Claro, como eu sou, né, não tenho uma equipe, uma grande equipe, eu trabalho com poucas pessoas, eu não tenho tempo muitas vezes de... da maneira que eu faço mapas, não é máquina, existem programas para fazer para fazer mapas, existe, mas eu faço artesanal, porque tem muito a ver com a espiritualidade. Eu não faço só um mapazinho dizendo que você tem um número 4 de expressão, um número 3 de impressão, certo? Que seu número de missão, na verdade isso aqui não é automático. É um dom que eu tenho de enxergar além de você. Então quando você me fala uma coisa, eu já estou fazendo scanner de você. Isso daí foi um dom que veio comigo e que eu voltei a desenvolver. Infelizmente eu estive afastado da espiritualidade por muitas razões, foi questão de aprendizado, foi uma escolha minha, mas eu tive que voltar. Ou eu voltava ou eu não ficava mais aqui. Esse foi meu trato, né? Então meu trato é para servir o próximo e para ajudar. Se você está passando por alguma dificuldade, eu estou aqui também para lhe ouvir, para lhe encaminhar. Eu não vou pegar o seu problema. Os problemas existem para serem resolvidos pela gente mesmo. Mas saiba que nada termina por aqui. Nós temos aqui um ciclo de vida, nós temos aqui uma missão e essa missão precisa ser cumprida. Ela vai ter muitas dificuldades, mas vai depender também do que você pensa, do seu pensamento. Então, por isso que mesmo que as coisas não estejam da maneira que a gente quer, a gente esteja sofrendo por alguma questão, seja uma doença, seja a perda de um relacionamento, seja uma depressão realmente que a gente não sabe de onde veio, pode ser uma questão orgânica, pode ter a ver com seus hormônios, você precisa procurar um profissional. Muitas vezes eu acho algo irresponsável, alguns líderes religiosos pedem para a pessoa parar de tomar o medicamento sem ela consultar o psiquiatra. Isso não é responsabilidade, às vezes a pessoa depende daquele medicamento para ela se manter em pé, para ela acordar, para ela trabalhar, para ela produzir. E como estamos ainda no mundo material, claro que a gente deve buscar Deus, gente. A gente deve buscar a palavra, a gente deve buscar as ciências, a exemplo da numerologia, que existe também dentro do seu mapa numerológico. A gente traça os perfis para ver se você vai ter uma propensão à depressão, uma propensão a desenvolver algum tipo de doença. Mas no mundo material você tem que procurar o profissional que dedica a sua vida a isso, um médico, psicólogo, psiquiatra. Você não deve largar de buscar esse tipo de profissional. Existem diversas instituições que ajudam gratuitamente as pessoas que precisam de ajuda e vocês devem buscá-las. Não largue jamais o seu tratamento de saúde, certo? Eu aproveito esse momento para falar isso, porque existem pessoas irresponsáveis no mercado dizendo que você vai curar a sua depressão tomando chá de não sei o que lá, tomando simplesmente só lendo a Bíblia, ajoelhando e jejuando, e as coisas não são assim. Você tem que procurar ajuda profissional mesmo, não é a ajuda aqui do Mestre Avarrá. O Mestre Avarrá vai lhe auxiliar nossa instituição, Mestre Avarrá, vai lhe auxiliar na busca do seu autoconhecimento, você conhecer a sua personalidade. Mas tem questões de saúde, por exemplo, se você tem que buscar comer melhor, buscar
fazer exercício físico, buscar a luz solar, tudo isso daí ajuda. E quem é que vai fazer isso por você? Buscar profissionais. Nunca ouça uma opinião só. Não gostou daquele profissional, busque outro. Busque a leitura, busque entender os seus traumas. Isso daí, um profissional próprio vai lhe ajudar. Existem diversos tipos de terapia, mas a gente tem que ter cuidado aonde a gente está pisando. Observe, nunca fique só na opinião. Às vezes a gente está fragilizado e muitas vezes a gente ouve uma palavra de conforto e se apega naquela pessoa. Não se apegue a ninguém, se apegue a Deus. E Deus, você pedindo orientação a Ele, vai lhe encaminhar para o tipo de ajuda que você precisa. Está bem, gente? Eu tinha que fazer esse adendo aqui para que vocês não se deixem guiar por pessoas irresponsáveis. Simplesmente entenda que atrás de toda fala tem um ser humano com seus defeitos e suas qualidades. E se o todo nos deu livre-arbítrio para a gente estudar, para a gente crescer, para a gente ter uma profissão, essas profissões têm que ser utilizadas. Para isso, senão não existiria médico, não existiria psicólogo, não existiria enfermeiro, não existiria assistente social, nutricionista. Né? A gente não descobriria que comer açúcar demais faz mal, pode ser cancerígeno, que álcool pode ser cancerígeno e pode também desenvolver doenças psicossomáticas, doenças psiquiátricas, se a pessoa tiver uma propensão para aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Está entendendo, pessoal? Então, assim, muito cuidado em ingerir substâncias que você não conhece, dizendo que vai aumentar a sua percepção espiritual. A gente tem que buscar o simples. Não existe fórmula mágica. Busque sempre a forma mais simples de se resolver as coisas. Não existe atalhos na vida. A vida é um processo e a gente às vezes tem que passar por aquele processo. Existe sim o processo de sofrimento, mas não é para a gente sofrer o tempo todo. Na verdade, a gente tem que pegar essa energia do sofrimento e transformar essa energia em trabalho, em transformar ela em resolução das nossas questões. Muitas vezes o que a gente está sentindo, a depressão que a gente está sentindo, pode ser uma questão também orgânica, pode ser uma questão dos nossos traumas. Às vezes a pessoa sofreu abuso durante a infância, sofreu algum trauma que deixou marcas na vida dela, ela precisa trabalhar isso daí. E trabalhar isso daí não é de maneira sozinha, você tem que se abrir com pessoas de confiança. Muitas vezes na nossa família a gente não tem esse tipo de ajuda, muitas vezes a gente tem a crítica. Neutralize isso daí e vá buscar um desconhecido, vá buscar uma instituição que lhe ajude com isso. E muito cuidado também com as pessoas tiradas às espertas, mas busque sempre melhorar. E aí é o que o Salmo diz, né? O Salmo 12. Que a gente muitas vezes fica desconfiado, né? A gente leva porrada tantas vezes, né, da vida, que a gente fica desconfiado do outro. Mas a gente sempre deve dar uma chance ao outro também, de se mostrar, e se ele tiver a fim de nos ajudar, se ele lhe oferecer ajuda, aceite. Veja, né? Às vezes a pessoa é de um bom coração, às vezes a pessoa passou por aquilo também, e como gratidão ela quer ajudar outras pessoas a superar os seus traumas, as suas dificuldades, os seus problemas de saúde. Vamos ouvir o outro. Sempre o outro tem algo a ensinar. Não existe ninguém tão tolo que não possa ensinar, nem ninguém tão sábio que não possa aprender. Eu amo esse tipo de frase, porque essa frase, apesar de simples, ela simboliza o que nos diz a vida. E é nisso daí que a gente deve também tirar nossos fundamentos. Então já falamos do dia 12, falamos do dia 13, estamos aqui no Salmo 13 da Bíblia. E eu tive que fazer esse pequeno adendo porque realmente tive essa inspiração para passar isso para você. Se você estiver passando por algum tipo de dificuldade, veja essa live novamente, tire suas conclusões, saiba que realmente vida a gente só tem uma, a gente tem um propósito aqui e quem cabe dar e tirar a vida só é Deus. Não faça besteiras, porque você pode se arrepender muito do que está esperando você lá do outro lado. Gente, não brinque, né? Nossa vida não é de videogame. Se bater alguma inspiração que não seja de acordo com aquilo que é do bem, que não faça mal ao próximo, tome muito cuidado. Observe sempre nossos pensamentos. Tem gente que fala que pensamento positivo é coisa de gente alienada, de gente maluca.
Coitado desse daí, né? Veja como é que está a vida dessa pessoa, muitas vezes, que não acredita em nada. Aparentemente ele pode estar bem, né? Mas veja no interior, né? Viva com essa pessoa e você vai ver que muitas vezes ela está infeliz, né? Ela está tendo buscas. E devido a essas buscas nunca chegarem para ela, ela já se tornou, como diz o Salmo 12, simplesmente ela está desapontada diante da vida. Mas isso daí é simplesmente o ego dela, é só o ponto de vista dela. Ela tem que entender que ela é uma peça de toda uma engrenagem. Quando você estiver triste de alguma maneira, tente fazer o bem, ajude o próximo, né? Se você tiver boas condições financeiras, experimente, compre, né, uns brinquedos, uma pipoca. Eu sei que nesse tempo de pandemia está meio complicado, mas tente visitar um lar de crianças, um lar de idosos e veja como é que a vida para aqueles está fluindo. Você vai ver muitas vezes a alegria daquelas crianças órfãs em receber uma visita, em ter uma pessoa que brinque com elas, que dê um pouco de atenção. A vida às vezes precisa disso daí. E nunca seja amargo diante da vida. Às vezes o que você planta, você colhe. Se você acha que a vida, todo mundo não presta, todo mundo é contra você, as pessoas só querem lhe passar para trás, as pessoas só querem lhe roubar, relacionamento não presta, homem não presta, mulher não presta, ninguém presta. Na verdade, não tem gente que é dessa forma, políticos não prestam, é isso que a gente está atraindo para a gente. Busque viver sua vida da melhor forma. E aquele pensamento que não condizer com a prosperidade, com o crescimento, com a evolução, cancele ele. Pode parecer coisa de alienado, coisa de gente doida, coisa de doidão, né, que o pessoal gosta de falar. Mas isso daí é uma maneira da gente colapsar a vida que a gente quer. Ela talvez, né, você morar numa mansão de 50 quartos, ter uma lancha, ter um carro conversível, isso daí é coisa do seu ego. E provavelmente, se você se dedicar a isso, você se juntar com pessoas que têm esse mesmo propósito, buscando, sendo honestas e buscando isso daí, se unindo, né, um ajudando o outro, talvez você consiga atingir esse objetivo. Mas você tem que entender que esse objetivo não é o único. A gente está aqui com o propósito de nos ajudar, ajudar uns aos outros, seja através das ciências esotéricas, através da numerologia, e eu digo sempre para vocês, largando a religiosidade, respeitando que cada um tem a sua característica. Nós viemos para cá, para a Terra, cada um com uma característica. Não cabe a gente chegar e apontar para o outro e dizer que o outro está errado. Na verdade, a gente está aqui para servir em primeiro lugar. Todo mundo tem uma maneira, né? Existe uma maneira em todo mundo de nos ensinar. A gente ensina uma coisa, a gente aprende outra. Meu propósito com esse canal aqui simplesmente é através da doação. Claro, né? Eu trabalho com isso, mas eu estou aqui, esse daqui é um trabalho de doação. Nosso trabalho, o que a gente faz, muitas vezes na doação, a gente doa a nossa arte, a gente faz nosso artesanato, doa a nossa arte, eu faço meus mapas, ensinando a pessoa a se autoconhecer e se relacionar melhor com as pessoas. A numerologia, ela faz isso, ela lhe ajuda a se conhecer melhor, lhe ajuda a escolher as pessoas certas para você se relacionar, para você ter um projeto em comum. Então não é melhor você saber a pessoa que você pode se relacionar, quais são os tipos de pessoas que você tem mais afinidade para fazer o seu projeto? Não seria melhor isso do que você passar a vida toda quebrando cabeça? Às vezes você conhece uma pessoa, acha que aquela pessoa é o homem ou a mulher de sua vida e de repente tudo vai por água abaixo, né? Porque você estava apaixonado. Aquilo é uma coisa orgânica. E ela tem um tempo para começar. Agora a gente sabe que para o amor não existem fronteiras. Agora não seria melhor você saber, antecipar como é que aquela pessoa vai se comportar, se ela tem afinidade ou não, se ela vai ser um parceiro diante dos seus projetos ou se ela simplesmente vai seguir a vida dela dentro da individualidade dela. Então tudo isso daí é importante, gente. Por isso que a gente faz. E nessas conversas aqui da gente, eu vou fazer sim, né, um pouco de Bíblia, que eu acho que Deus está à frente de tudo. A Bíblia não é dos melhores livros, ela é apenas uma peça do quebra-cabeça. Por isso que eu digo, leiam, gente, o livro Campo, que eu indiquei,
tem um livro Quarta Dimensão. São livros que você vai ler no seu cantinho, na sua casa, você vai tirar as suas percepções, as suas conclusões e você vai contribuir para seu crescimento. A pessoa mais importante desse mundo é você que está aí do outro lado. Não sou eu sou apenas uma bactéria nesse universo, uma bactéria que quer evoluir. Eu quero ser uma bactéria e quero ser um vírus. Eu quero ser um vírus do amor, um vírus do crescimento, um vírus de estimular as outras pessoas a crescer, a desenvolver seus objetivos, assim como fizeram comigo no passado. Então, assim, eu sou uma bactéria ousada e sei que preciso de outras bactérias para fazer meu ministério. Na verdade, a gente só precisa ver na vida material é dessa forma. Na vida material não existe você falar, não quero crescer. Não precisa, aí as pessoas muitas vezes confundem crescimento com ter dinheiro, ter milhões no banco. Isso daí é algo totalmente fora da realidade. Você tem que buscar crescer e evoluir. Se para você crescer e evoluir é ter milhões no banco, ótimo, você vai se juntar com outras pessoas que têm essa percepção um pouco deturpada da realidade, porque a gente tem que colocar o desenvolvimento da nossa espiritualidade antes de tudo. A gente tem que ver as coisas além da matéria. Muitas vezes você sacanear com o outro, passar o outro para trás, achando, que nesse mundo aqui só tem poder quem tem dinheiro, lá na frente talvez você vai ver que os resultados na sua vida não estão da maneira que você quer. Por quê? Porque você só botou seu ego na frente. Você esqueceu que tudo aqui é uma engrenagem. Então, se você sacanear o outro, lá na frente você vai viver desconfiado das pessoas, porque você já sacaneou tanta gente, você já passou para trás tantas pessoas que agora você vai ficar com medo de que alguém faça isso com você. Então a gente tem que entender aonde a gente está pisando. A gente tem que colocar sempre a espiritualidade, a conexão com o todo na frente das coisas. Buscar melhores pessoas que a gente, buscar ambientes melhores que a gente. Se nossa vida está uma droga, se você está achando que as coisas não estão do jeito que você queria, você tem que policiar seus pensamentos. Nós temos mais de 6.000 pensamentos o dia todo. Pensamentos de prosperidade, pensamentos de raiva, pensamentos de revolta, pensamentos de alegria. Então a gente tem que policiar, tem que canalizar nossos pensamentos para aquilo que a gente quer. Simplesmente é dessa forma. Não é verdade? Então, aquela questão. Vou aqui terminar, já o Salmo 13, que eu já falei demais aqui, eu estou mais de 1 hora falando. E aqui, vamos lá, Esse Salmo 13, eu digo sempre, o livro de Salmos de Salomão foi um cara mais sábio que teve. Você pode ver, você que conhece um pouquinho de Bíblia, pode ver que Salomão, durante o governo dele, ele não criou guerra com ninguém. Foi um cara que, inclusive, teve várias mulheres. Por que ele teve várias mulheres? Porque ele queria, ele sabendo desse papel, que ele era apenas uma bactéria no meio do todo, ele queria saber como as outras bactérias se comportavam de outras nações. Então ele foi casando, foi pegando conhecimentos de Goétia, que é algo muito perigoso, que eu não trabalho mais. Eu aconselho vocês a não trabalharem também. A não ser que vocês tenham coragem. Não existe, a gente não vai controlar ninguém. Não queira dialogar com gangsters, certo? Existem gangsters do outro lado. E você, às vezes, querendo ter riquezas, ter sucesso, ter dinheiro, você vai negociar com gangsters, que você sequer tem a percepção de enxergá-los. Poucas pessoas que têm essa percepção de enxergar o outro lado. Aí você acha que você, tendo um livrinho da Goétia, você simplesmente vai negociar com esses gangsters e que eles não vão cobrar nada para você. Você sabe que é só você ver o mundo material. Quando você negocia com o bandido, você acha que o bandido vai cumprir a palavra dele? Você acha que ele não vai voltar atrás se o cara é bandido? Na verdade, do outro lado é da mesma maneira. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. E aí, para finalizar, vamos ler aqui. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, renova o brilho da vida nos meus olhos, caso contrário me entrega ao sono da morte. Aí eu falei, gente, está com algum problema de ordem psicológica, de ordem de saúde, procure um profissional no campo material. Claro que você buscar terapias alternativas ajuda sim. Você buscar um grupo de meditação, buscar se alimentar melhor, buscar fazer atividades físicas,
Muita gente busca o veganismo, né? Porque é uma energia melhor, a energia das frutas, a energia das plantas, mas você tem que ter um profissional. Se, por exemplo, você for vegano e não for um nutricionista, você vai ter problemas com vitamina B12. Saiba que se você for vegano, não vegetariano, que vegetariano ainda, né, é ovos e lácteos. Mas se você for vegano, não quiser mais se alimentar de matéria orgânica animal, você precisa procurar um profissional. Nós temos que procurar pessoas melhores que a gente em tudo. Você tem que ser o mais tolo que senta na sua mesa. No momento que você for mais sábio da sua mesa, as pessoas vão começar a criar treta com você. Você vai começar a ser um cara chato. Né? Muita gente, você não vai conseguir mais diálogo com as pessoas, porque você já atingiu um grau de frequência, sua frequência mental já está em outros projetos. Então, seu projeto é o quê? Crescer, desenvolver, servir ao mundo, expandir, e outras pessoas não querem viver a vida dela. E você também tem que respeitar isso nas pessoas. Você tem que respeitar. Se o cara quer tomar a cervejinha dele no dia de domingo, você não tem que chegar lá, sentar na mesa e simplesmente, obrigado, Art Hip, valeu. Você não tem que simplesmente, né, achar que o outro está fazendo errado. Todo mundo tem seu caminho. Todo mundo tem um caminho a seguir. A numerologia cabalística ajuda você a entender o seu caminho antes de você chegar aqui na Terra. Então, quando você vê lá, né, você pega todo o seu nome, o nome completo. Vamos dizer lá, Maria Pereira Augustin. Aí você vai pegar as letras, né, as vogais, separar as vogais, separar as consoantes. As vogais geralmente é a impressão que as pessoas têm de você. As consoantes apresentam geralmente a impressão que os outros têm da gente e que a gente tem também dentro do nosso subconsciente. É a expressão, a nossa marca. Por exemplo, Mestre Avarrá, a nossa instituição, tem uma marca de expressão. É a maneira que as outras pessoas veem a nossa marca, é a vibração. Por exemplo, que eu falei para vocês, muitos artistas, a exemplo de Paola Oliveira, que é Caroline, Vanessa Camargo, que o Vanessa dela era com V, ela mudou. Silvio Santos, não é Silvio Santos, o nome dele é Monsenhor Abravanel, ele criou uma marca. Ele, como bom judeu, com certeza consultou um rabino. Mas para você saber de numerologia cabalística, você estudar numerologia cabalística, você simplesmente tem hoje diversos professores, né? Vocês acham aí na internet, mas eu digo sempre, vejam a numerologia cabalística, porque ela tem uma academia. Você pode ir para Tel Aviv, se você fala um pouquinho de inglês, tem uma cadeira lá, que você tem uma faculdade, em Tel Aviv tem uma faculdade que você vai estudar a matéria numerologia cabalística, que é muito além disso daqui que eu estou fazendo. Você estudar os princípios da Cabalá judaica, tem essa condição sim de você estudar, mesmo você não sendo judeu, mas você vai demorar um pouco para aprender. Porque muita coisa na cultura judaica é oralizada. Agora eu digo para vocês, a numerologia cabalística não é do povo judeu. Está na mão do povo judeu porque ele é o mais antigo do mundo. Mas isso já existe mais de 8.000 anos. Os judeus estão mais de 4.000 com essa ciência. Mas isso já existe há mais de 8.000 anos e surgiu do povo sumério. Lá do Oriente Médio, aquela região que existiu o Império Persa, existe o Iraque, o Irã, naquela área nebulosa. Desde lá que existe a numerologia cabalística. Depois ela foi o quê? Para o povo do Egito. E o Egito era uma grande nação. Procure estudar um pouquinho da história do Egito. Se você for hoje lá no Cairo, você vai ver lá aqueles arranha-céus, aqueles monumentos, tudo aquilo dali tem um fundamento. E o Egito, assim como hoje é os Estados Unidos, foi uma grande nação, era a referência para o mundo. E hoje veja como estão. Por quê? Porque simplesmente acharam que poderiam viver simplesmente da maneira deles. Eles simplesmente se desconectaram do todo. Se desconectaram do ser, né? Do seu ser interior. Acharam que simplesmente tudo tinha a ver com eles. Não acharam que tudo tinha a ver com todo mundo. Nós não podemos viver nossa vida apenas buscando satisfazer as nossas aspirações. A gente tem que buscar as aspirações do todo. Não existe você ganhar dinheiro você sozinho e você se esquecer do próximo. Não existe você morar numa casa de 20 quartos, né, dirigir um carro conversível enquanto seu vizinho ali de fora está catando lixo para comer. Está pedindo esmola para conseguir a refeição do dia. Não existe isso daí.
Nós temos uma responsabilidade com tudo o que acontece. Agora, é claro, você não vai resolver sozinho a fome da humanidade, mas você simplesmente pode chegar na instituição, fazer uma doação, pode ajudar um vizinho seu que precise, né, doar um pouco de comida. Tudo isso daí já é alguma coisa. A gente tem que fazer. Aí muita gente fala, não, trabalho de formiguinha, enxugar gelo. Pois é, mas eu repito a frase que eu falei no início da live de Mestre Mandela. Um dedinho só tem muita força, né? Um dedinho só incomoda. Agora pense o poder de uma mão, o poder da unidade. A gente unir um com o outro em prol de um fundamento. Veja o poder que um soco tem, né? A gente dá um soco aí em toda essa matéria negativa, em todo esse egoísmo, em esse mal, né, que se espalha pela humanidade, em que as pessoas só querem viver a sua vida se esquecendo do outro, né? Veja o que vivemos aí nesses 2 anos. Será que é isso realmente que queremos? Será que esse é o mundo que queremos? Pois é, a gente tem que começar a pensar diferente. Observe seus pensamentos. Só pense naquilo que você quer. Não pense no que você não quer. Se você não quer discórdia, não quer desunião, não quer falta de amor, pense no amor, pense na união, pense na concórdia das pessoas. Onde houver trevas, que leve o amor. Então vamos começar a jogar amor nessas trevas. E o amor não é só o amor do relacionamento, o amor da paixão. É o amor no seu sentimento altruísta. É um sentimento que ultrapassa as nossas percepções. Você tem que amar o próximo mais que você mesmo. Senão você não vai fazer nada pelo próximo. Porque se a gente falar primeiro eu, tudo eu, claro que a gente tem que se amar. A gente tem que se achar que é a melhor pessoa do mundo. E o próximo, a gente tem que amar mais o próximo do que a gente mesmo. Se a gente se ama e a gente amar o próximo mais do que a gente mesmo, as coisas vão mudar. Por fim, aqui no Salmo 13, cada dia, quem chegou agora, cada dia a gente lê um salmo e fala da característica do dia. Amanhã será o dia 14, eu falarei sobre as características das pessoas que nascem no dia 14. E também eu leio sempre um salmo da Bíblia, porque falo que a gente tem que colocar Deus na frente de tudo. E a leitura do salmo e a leitura de Eclesiastes, melhor dizendo, mostra como é a vida. A vida em Salmos é a vida maravilhosa, em que tudo funciona. E a vida em Eclesiastes representa o decair das coisas. Então, por fim, eu digo, contudo, eu confio em teu amor. O meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Desejo cantar ao Senhor por todo o bem que tem feito. Então, vamos aí, gente, buscar essa conexão de cantar ao Senhor por todo o bem que tem feito. Fiquem com Deus, até a próxima. Obrigado aí a todos vocês que fizeram parte dessa live. Forte abraço aí ao colega aí da Arte Hip, né, que se fez presente aí durante esse momento, pegou finalizando a nossa live. E até o próximo dia. Amanhã será o dia 14. Geralmente estamos sempre nesse bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Está bem, meus amigos? Um forte abraço e até lá. Deixa eu encerrar aqui nossa live.